Olha aí, boa noite! Fala galera, maravilha! Começando aqui mais um bate-papo. Nossa live hoje vai estar repleta de uma série de informações que eu acho que vale a pena a sua participação. Obrigado por você estar chegando aí na nossa live. Eu vou já marcar o nosso assunto. E é com muito prazer que a gente começa a nossa live hoje. E eu vou ativar aqui a nossa conversa para todo mundo saber do que se trata. É hipertensão e exercício. O benefício do exercício nesse contexto, que é sem dúvida nenhuma muito importante essa discussão. Queria deixar aqui meu abraço para todos vocês. Super obrigado por vocês estarem chegando aqui na nosso bate-papo. Eu fico muito feliz em compartilhar com vocês um pouquinho da informação que a gente tem. Eu vou falar aqui de um projeto nosso, de um trabalho de um aluno meu de doutorado, que é o Daniel Rodrigues, que nós avaliamos o efeito do exercício em indivíduos hipertensos e na musculação foi o caso aqui. E aí, galera, essa discussão ela foi longe, ela foi lá para o Japão e nós ganhamos até com muita alegria compartilhar com vocês um prêmio no American College do ano passado, que foi um prêmio de inovação na área de hidratação, porque nós fizemos um protocolo de uso da água previamente ao exercício. Então foi uma condição muito bacana que vou compartilhar com vocês. Eu acho que a gente vai dar aqui eu quero que vocês participem, perguntem à vontade, super boa noite. Então vamos começar discutindo aqui. O seguinte, gente, olha só, eu vou começar rasgando aqui, todo mundo sabe que eu gosto dessa abordagem, mas olhando para o quadro da hipertensão, você sabe que hoje morrem mais de 300 mil pessoas por ano associadas à hipertensão. Essa é uma discussão que vem sendo apontada durante bastante tempo, e isso acontece logicamente relacionado a estilo de vida, relacionado à alimentação, tabagismo, exercício, mais exercício que todo o resto. E significa então que são mais de 300 mil mortes por ano só por doença cardiovascular, e a hipertensão está nesse processo. Não há dúvida que você tem uma conta simples, a cada 1 minuto morrem 2. Aliás, ao contrário, é uma morte para cada 2 minutos. Então, quer dizer, são pessoas morrendo rapidamente por conta desses processos todos associados. E aí, quando a gente olha o efeito do exercício, nesses mecanismos, a gente começa a perceber o quanto o exercício ele traz respostas positivas. Então, eu vou tentar aqui já dar a primeira letra. Quem acumula pelo menos 30 minutos por dia de atividade física moderada, vigorosa, reduz em 66% o risco de morte. Isso implica diretamente nas respostas cardiovasculares, em que você tem efeitos super importantes, inclusive o controle da pressão arterial, controle do perfil lipídico, que vai levar à condição aterogênica, mortalidade de modo geral, colesterol, estresse, enfim. O exercício ele faz uma proteção ultra significativa nisso, que me parece que é um dos pontos que a gente tem que pensar na hora do exercício em si. Então, quando a gente olha, você pensa assim, mas qual que é o benefício do exercício, cara? O benefício do exercício, olhando para hipertensão, já que é uma doença relacionada, associada, esse exercício ele vai prevenir diabetes, porque diabetes leva à mortalidade. Diabetes leva à internação por Covid. Então, o que eu vou deixar aqui para vocês
pensarem. Isso aqui eu vou colocar lá no Telegram. E quem ficar até o final vai ter uma surpresa e vai ganhar um presente aqui em relação ao simpósio de emagrecimento, nutrição, que será em outubro. Eu vou dar aqui uma dica no final, durante a live eu vou falando, para que você possa se organizar nisso. Então, olha só. Quando a gente olha para o Covid e mortalidade, isso aqui é um trabalho do Lancet. Sabe o que eles mostraram, cara? Internação associada ao Covid, em janeiro, 20% das pessoas que se internavam eram diabéticas e 15% eram hipertensas. E 15% é doença cardiovascular, tá? Outras doenças vasculares. Agora se liga. Em março, subiu para 30% o número de pessoas que vão à internação por conta do Covid. E de 15% passou para 24% em relação a outras doenças cardiovasculares. O Telegram é o seguinte, entra lá na minha bio, clica lá, Telegram, se inscreve lá que daqui a pouco eu vou colocar esse artigo lá. Então o que acontece? Quando você olha, a hipertensão é um dos fatores principais que levaria à internação do Covid, que está ligado à obesidade, que está ligado ao estilo de vida, que está ligado, consequentemente, a maior risco de mortalidade. Então aqui fica a primeira dica, galera. A tal da hipertensão, ela é um super problema nesse contexto, porque ela agrava o sistema, e aqui eu vou dar a letra para você. E depois eu vou falar do exercício em si. Olha a letra, presta atenção. No trabalho do Lancet, ele mostra que a relação direta que a gente teria com a questão de internação, mortalidade, olha, escuta, você está falando em 22% dos caras, de 2.000 pacientes que os caras acompanharam, eles estão ligados a todas as doenças crônicas, e aí, 22% só para doenças associadas às doenças cerebrovasculares. Então, acidente vascular está associado à Covid. Isso tem a ver com as questões de pressão arterial, né? E aqui, cara, tem uma coisa muito bacana que eu vou dividir com vocês. O indivíduo, quando engorda, ele aumenta o risco de diabetes e de hipertensão, isso todo mundo sabe. Mas o fato é que para o Covid, especificamente para o SARS-CoV, que leva aí a síndrome aguda respiratória, que obviamente é um puta problema, que leva a intubação, UTI, plá, enfim. Aqui você tem uma questão importante. Nós temos uma enzima conversora que controla a pressão arterial, que é a enzima conversora de angiotensina. E a angiotensina, que é a enzima conversora, ela sofre uma ação muito grande, maior, para quem é diabético, tanto do tipo 1 como do tipo 2. Isso significa dizer que o sujeito que é diabético, ele passa a ter o bendito do vírus, ele acaba criando uma ação associada ao receptor desta enzima, o que potenciaria a questão da invasão do vírus nos tecidos e, portanto, a sua proliferação. Principalmente, escuta só, no tecido epitelial, pulmão, intestino, nos vasos sanguíneos e no fígado. Então significa dizer que o fígado já está comprometido por conta do diabetes, você tem uma sobrecarga hepática importante. Esse fígado ele pode também estar comprometido por outras causas inflamatórias, pela própria alimentação que está associado de novo à obesidade. E consequentemente a hipótese principal dessa relação é que quando você tem uma redução, um aumento, inflamatório por conta do diabetes, da obesidade, você altera a resposta
da enzima conversora de angiotensina, que é uma enzima importante no controle natural do exercício, da pressão arterial. E o que o exercício passa a ter um efeito super importante. Então veja o grande problema. Os indivíduos que são obesos, eles potencializam a ação viral. Os indivíduos diabéticos potencializam a ação viral por conta do receptor da enzima conversora de angiotensina, que é quem deveria controlar a pressão arterial. E aí você passa a ter um efeito cada vez mais severo, principalmente nas relações inflamatórias de pulmão, de fígado, de rim, e consequentemente tem uma resposta aumentada para o processo de hipertensão. Então, essa inter-relação demonstra que nós precisamos tomar um pouco de cuidado no contexto inflamatório, porque embora a pressão arterial tenha lá suas grandes condições de controle, ela pode sofrer alteração por outras demandas em relação a esse processo. E aí, meu amigo Márcio Trindade, meu grande companheiro, inclusive ele fez mestrado nessa análise específica tecidual, ele aponta aqui uma coisa legal que está associada ao endotélio vascular. E é verdade, o endotélio vascular sofre nesse processo de relação com o Covid, com o exercício, que é um fator de proteção. Então, nesse sentido, é importante lembrar que o exercício é determinante nesse processo do controle da pressão arterial, tanto atividade aeróbica como atividade de força. E o que a gente começa a imaginar, então, nesse contexto, é que a partir do momento que a gente começa a fazer exercício, eu melhoro a modulação, olha o nome, modulação autonômica. Ou seja, eu melhoro o controle simpático, parasimpático, vasoconstritor, o processo de relaxamento endotelial, o que ajudaria a esses mecanismos de controle funcional da pressão arterial. E o exercício, ele faz isso de modo bastante eficiente nesse contexto. E o que a gente percebeu? Só para poder dar mais um pouquinho de ação aí. A gente percebeu que quando a pessoa hidrata, ela melhora esse contexto. Então significa dizer que o exercício é determinante, obrigatoriamente determinante, para o controle da pressão arterial, por algumas razões. Uma delas, que vocês têm que ter aí em mente sempre, é que o exercício aumenta a expressão de óxido nítrico. E o óxido nítrico ele é conhecido como um vasodilatador, ele auxilia o processo de relaxamento endotelial e isso faz uma ação extremamente importante no contexto do controle pressórico. Embora o óxido nítrico ele tenha aí uma série de apelos, né, em relação à hipertrofia, mas uma das questões importantes é o processo de regulação metabólica que ele promove, e eu vou dar daqui a pouco algumas deixas para vocês em relação a exercício aeróbico, exercício de força nesse controle. E além do óxido nítrico, nós temos uma mudança autonômica no sentido dos disparos simpático, parasimpático, de vasodilatação e, obrigatoriamente, de algumas enzimas importantes nesse contexto do exercício. E a gente poderia elencar várias, né? A própria calicreína é uma delas, a elastina é outra. Então você tem algumas possibilidades importantes dessa função da resposta arterial. E nós temos algumas situações que o exercício ele pode melhorar o efeito nessa resposta. Uma delas que todo mundo fica bastante envolvido é a questão da oclusão. Quando você faz o exercício, você promove um efeito de oclusão. E o efeito de oclusão, ele faz com que você altere o fluxo sanguíneo, mas isso aumenta a atividade do influxo de plasma
no interstício, o que ajuda a regular esse processo pressórico. Portanto, o exercício ele vai causando um conjunto de modulações no próprio vaso em função da mudança desse volume sanguíneo que você passa a ter. Consequentemente, você também tem mudança das respostas de ejeção, de pressão arterial, de fluxo total sanguíneo do músculo que está sendo exercitado e a descarga simpática. Então, o exercício ele vai promover, ao longo do tempo, regulação eficaz por conta disso. Uma questão importante da pressão arterial, esse é um dado que depois eu forneço para vocês, é que você teria, por exemplo, a mudança do padrão de ejeção nesse processo, né? E esse padrão de ejeção, que tem a ver com a vasodilatação, que tem a ver com a elasticidade do miocárdio, é uma das principais respostas que nós teríamos nesse contexto. Então, quando você passa a analisar, o exercício ele vai além dos mecanismos de fluxo. Então, eu vou contar para vocês o que nós fizemos aqui no trabalho do Daniel, que foi a utilização, o uso de água previamente, depois eu explico por que isso acontece, do exercício. Então, o que nós fizemos? Presta atenção. Foi solicitado, foi sugerido que as pessoas ingerissem 500 ml de água antes do exercício, na 1h30 previamente o exercício, para verificar exatamente se a presença de água poderia auxiliar esse processo todo do exercício. Então, o que nós fizemos? Deu água e foi fazer o exercício. Os resultados que nós encontramos são extremamente interessantes. Uma das questões que nós encontramos aqui foi o seguinte, isso é bastante legal. Como você tem uma mudança de fluxo sanguíneo do vaso para dentro do músculo, isso tem uma redução da pressão arterial uma melhora da pressão arterial durante o exercício. E isso aconteceu com diversas cargas, que foram 3 cargas diferentes que a gente utilizou. Em função desse tipo de questão, a gente começa a analisar que o efeito do exercício ele reduz a pressão arterial com o uso da água, e pós-exercício, esse fator de menor estímulo pressórico, ele acaba ocorrendo. É isso mesmo. O Márcio está lembrando aqui que tem uma hipovolemia. Então, como você cria essa mudança de fluxo pela hipovolemia, que tem a ver com as questões de sais minerais, né, as questões ligadas ao processo de troca na membrana, houve mudança significativa nesse processo de pressão arterial durante o exercício. Embora alguns trabalhos sejam bastante pouco... não tem muita coisa na literatura, os poucos trabalhos que abordam isso, eles acabam sugerindo o efeito positivo do exercício. Então, nós não medimos aldosterona, Márcio, por conta da possibilidade de método, mas uma coisa que foi interessante foi que houve uma redução da resistência vascular. Então, interessantemente, que algumas pessoas têm resistência vascular periférica aumentada, e quando ele ingeriu água, houve uma redução dessa resistência vascular. Então, para pessoas que têm alteração de fluxo sanguíneo, isso teve um efeito bastante positivo. Então, uma das questões é que você tem uma mudança da rigidez arterial.
com a presença de água. E essa rigidez, ela cai. Então, como você passa a ter menos atividade da rigidez no exercício, houve uma redução significativa. Eu vou dizer para vocês aqui, depois eu vou disponibilizar isso aqui lá no Telegram. Tanto pressão arterial média, como pressão sistólica, como diastólica, reduziu. Por exemplo, no exercício, a pressão arterial sistólica no início da série, ela estava em 120, sem água. E esse mesmo grupo, posteriormente, com a presença de água, foi para 116. E depois do treino, 1 hora depois, com água, foi para 114. E com água, foi para 119. Isso para a pressão arterial sistólica. A pressão arterial média, ela ficou com o uso da água 1 hora após o exercício, em 83 contra 90 sem água. E a diastólica também ficou mais baixa. Então, o que acontece quando você olha para o exercício, tem uma meta-análise aí bastante pontual nesse sentido, esse efeito do exercício, inclusive o efeito hipotensor, ele acaba sendo mais favorável, embora se conheça o efeito hipotensor pós-exercício, ele acaba sendo muito mais favorável com a ingestão de água do que sem a ingestão de água. E eu vou contar um segredo para vocês. Tem muita gente que ficou medindo, mede modulação autonômica, sem controlar a ingestão hídrica. Na hora que a gente começa a ver isso, nós começamos a positivamente pensar que todos os trabalhos que mediram modulação autonômica, que tem a relação com os disparos simpático, parasimpático, banda alta, banda baixa, um dia a gente fala mais sobre isso, tem muitas coisas legais sobre essa questão, e não controlar a hidratação, nós passamos a ter algumas preocupações com relação a isso. Então, de modo geral, eu vou contar o seguinte, quando você reduz, e o exercício reduz isso, cronicamente, dado do Collier, 3 milímetros de mercúrio na sistólica, nós reduzimos ao redor de 14% de chance de uma parada cardíaca e 5% de morte para doença cardiovascular. Então, isso é muito interessante porque essa redução ela acontece tanto em caras que são hipertensos quanto em pessoas que são normotensas. Então aqui, por exemplo, a Tainá pergunta sobre a questão da opinião sobre atividade física, redução de estresse e aumento de imunidade. Isso é fundamental, né? Isso é fundamental, que é uma discussão importante, mas aí a gente tem uma série de variáveis. Uma coisa é fato, a atividade física ela melhora a imunidade, ponto. Mesmo que seja leve, ela melhora a imunidade, ela corrige as questões de cortisol e tudo mais. Então a sua observação ela é mandatória, né? Essa discussão. Então, vamos lá, o Marcião falou, congresso de exercício na qual referir o consumo de sódio abaixo de 8 mg dia, influencia negativamente a função autonômica, consequentemente a pressão arterial. Acredito que seja, eu não sei, seja tudo interligado. É verdade, sem dúvida nenhuma, essas coisas estão bastante associadas. E então, o que a gente começa a perceber, que aí é uma coisa que eu estava dizendo da rigidez arterial no exercício, isso tem um nome, chama-se complacência arterial. E dá para medir isso com Doppler, que tem a ver com a onda pulso. Então, tem pessoas que já têm a resistência arterial aumentada e tem toda uma escala de qual é o valor e tal. Quando as pessoas fazem exercício, essa complacência arterial, bebendo água, ela diminui. E quando não bebe água, ela aumenta, ou seja, fica mais rígido, fica mais difícil. Então, o que a gente começa a perceber é que a presença de água
pela modulação que ela faz isso, nós começamos a pensar que existem outros indicadores no status de hidratação associado a esse processo de complacência arterial, que ela se relaciona com indivíduos, inclusive, que podem desenvolver doenças renais. Então, as pessoas que têm doenças renais e vão para a hemodiálise, isso tem associação direta com a função do endotélio. Quando esse cara bebe água, ele relaxa mais o endotélio. Então ele cria menos efeito pressório, inclusive dentro do rim, o que lesiona menos o rim. Então o exercício ele passa a ter, dentro desse processo todo de regulação metabólica, efeitos, no caso cardiovasculares, efeitos bastante significativos. E o que o nosso estudo mostrou é que a presença de água, ela consegue manter homeostase e conseguiu ter melhora do processo de complacência. E eu te digo mais, houve uma menor, o tempo de ejeção, de disparo, ele diminuiu. Então quer dizer que a presença de água cria menos estresse elétrico no coração. Então o tempo de ejeção cai, a força de ejeção ela também diminuiu, teve mais efeito sobre a resposta da parede do vaso e reduziu a rigidez. E com isso você tem um processo de dilatação que é mais efetivo. Em outras palavras, o fato de fazer exercício e hidratar, manter a hidratação, não é somente uma dessas questões que se relacionaria, por exemplo, ao processo de manutenção da homeostase muscular. Tem mais ação em cima disso. E as ações principais, elas são hoje, de uma maneira muito, muito, muito direta, a questão da dilatação arterial. Se vocês quiserem ter uma meta-análise mostrando o efeito do exercício com e sem água nesse processo de controle pressórico, e isso mostrou menos rigidez. Eu vou deixar aqui depois no Instagram do Figueroa, Arturo Figueroa. Olha só, o Brickman fala qual foi a ingestão: 500 ml de água. E a massa corporal desses caras não mudou, então a sudorese foi bastante baixa, Brickman, nesse caso. Então, ainda a gente permaneceu com água circulante, e isso foi para dentro do músculo. E uma das situações que a gente tem entendido aqui é que quando você aumenta a ingestão, você vai diminuir o quadro isquêmico induzido pelo exercício de força. A hora que você diminui esse quadro isquêmico induzido pelo exercício de força, você tem muito mais equilíbrio homeostático do próprio exercício. Consequentemente, você tem muito menos estresse. Então quer dizer que a pressão arterial, ela começa a ter um efeito que não é só do sistema, da atuação de sistema nervoso simpático, velho. É uma atuação muito mais ampliada. Consequentemente, o que a gente percebeu? Vou passar aqui. A pressão arterial, ela aumentou com e sem água. Só que aumentou mais sem água. Pressão arterial reduziu nos dois, mas reduziu mais com água. O disparo simpático, ele aumentou mais para pessoas sem água. Parasimpático, com água. Volume plasmático, que nós também fizemos análise de volume plasmático, foi menos efeito quando você bebeu água. Então significa que esses ajustes cardiovasculares são extremamente importantes, porque você mantém a homeostase de todo esse processo.
Isso é feito em colaboração lá com a galera do Japão. Então, se a gente tivesse que pensar em termos de exercício, o que a gente ia propor? É fundamental você fazer uma ingestão previamente de água. Segundo, se você imaginar a carga de esforço, nós trabalhamos ao redor de 60% com e sem água, tá? E 60% todo mundo sabe que após o exercício, 60% para trabalho de força, por exemplo, ele traz um efeito bastante positivo. Então, olhando, por exemplo, entre 40% e 60%, 40% e 80% da contração voluntária máxima, o efeito hipotensor é maior para 40% do que para 80%. Então, 60% fica nesse borderline. E a pergunta é nesse intermédio. Por que a gente usou 60%? Porque, em geral, é a carga de treinamento que mais se recomenda fazer. Inclusive 60% é o que mais as pessoas acabam fazendo para ganho de massa muscular, ganho de força. Em geral é isso que acontece. Então, olhando para a resposta de controle pós-exercício, durante tu já viu que é positivo. O pós-exercício, 60%, ele tem um efeito de redução de pressão arterial média pela nossa análise aqui para 60%, por volta de 6 milímetros a menos na sistólica, tá? E na pressão arterial média isso ficou ao redor de 4%. Agora, quando você olha para 40%, o efeito ele é um pouquinho maior. Mas ninguém treina 40%, porque em geral 40% de força máxima você teria aí um ganho relativamente pequeno de força. Então o borderline está de 50 para 60 para dar um estímulo neuromuscular importante em termos de resposta, sem promover uma condição direta, né, de efeito pressórico nesses caras. Vamos ver aqui o... Legal, Marcião, eu vou ver esse artigo com carinho. E eu fico feliz porque os meus amigos, meus parceiros, eles ficam mandando as coisas para mim. E aí a gente fica batendo papo. E eu gosto muito disso. Olha, manda assim porque eu vou ler e vou divulgar vocês aqui. Então o Fábio fala, posso supor então que quando os caras não controlam a hidratação nos estudos que verificaram stiffness, teríamos dúvidas sobre possíveis resultados? Fabião, resposta é sim. Eu tenho o stiffness, que é a complacência, né? A rigidez, né? A complacência arterial, não tenha dúvida. Os trabalhos eles tenderão a mostrar isso. E aí eu te faço uma pergunta: tem pessoas que já têm esse quadro vascular debilitado e a gente faz exercício com eles e a gente mede qual é a rigidez arterial, não é? A hora que a gente mede a rigidez arterial e não controla a hidratação, talvez a gente esteja, não vou dizer agravando o caso, mas evitando que o exercício pudesse trazer o melhor resultado em relação a esses mecanismos de controle pressórico. E isso, sem dúvida nenhuma, é um dos pontos que eu imagino que nós estamos longe de uma discussão. E essa temática, Fabião, ela veio aí por conta de uma discussão que foi produto aí do mestrado do Daniel, e agora a gente foi para o doutorado dele, já acabou ano passado, e a gente tem alguns trabalhos que estão nessa linha ainda. Então, me parece que tem algumas situações que nós temos que pensar melhor. Eu tenho, não vou dizer dúvida, mas eu fico pensando se realmente aquilo que está ali é aquilo lá mesmo, né? E o Brickman também, com mais líquido, menos viscosidade, menos atrito, menos resistência, logo isso controla menos pressão, também é verdade. O Brickman é um camarada bacana, fez doutorado nessa linha também. Então esse controle vascular, ele é ultra determinante pensando nesses mecanismos de efeito de regulação. E quem quiser esse trabalho do Daniel,
é só mandar um direct para mim que eu mando para vocês o trabalho dele, tá? E aí você vai curtir como que isso aconteceu. E muito interessante que quando, inclusive, vários trabalhos clássicos que mostram essa questão, olhando para o tipo de fibra, para a resposta do tipo de fibra, como que isso foi organizado, muda, inclusive, a oxidação do lipídio, em função do tipo de fibra, por conta dessa resposta do stiffness, né? Então é bacana essa questão. Vamos ver aqui. Apenas as pessoas fisicamente ativas poderiam considerar inativos? Então, eu não sei quem é o meu amigo Dr. Atividade Física, mas perdão, se puser escrever aqui o seu nome, eu vou ficar feliz em chamá-lo assim. Desculpa, eu não consigo reconhecer agora. Mas veja só, nós não temos esses dados para pessoas fisicamente inativas, mas nós hipotetizamos que isto também possa estar talvez mais efetivo para esse grupo. O Carlão, o Carlo Treff, grande Carlão. Eu imagino que sim, Carlão. Essa resposta, ela me parece que para pessoas não suficientemente ativas, isso possa ter benefícios adicionais. Nós temos com pessoas que tinham uma certa experiência também de força, mas eu vejo que é uma boa análise. Nós não temos dados sobre isso. Eu não sei te responder com precisão para sedentários, efetivamente sedentários hipertensos, com e sem água, como é que isso daí fica, replicando esses dados todos, considerando a amostra que a gente trabalhou, que eram indivíduos jovens. Então, não sei te dizer, tá bom? Mas a tua pergunta é super boa. Isso me faz pensar aqui de uma maneira positiva, até quem quiser, né, fazer um pouquinho de exercício aí com a gente, é muito possível entrar por essa linha, beleza? Então eu queria deixar aqui meu abraço. Hoje vai ser curto, a gente fala 45 minutos aqui com vocês, e eu vou deixar o seguinte: a partir de amanhã eu vou começar a mostrar aqui, no máximo a partir da segunda-feira, um congresso de emagrecimento, nutrição, que nós teremos 14 colegas falando. Vou falar o nome da galera aqui, depois você vê lá. Mauro Weisberg, da Unifesp, que ninguém precisa falar nada sobre o Mauro. Eu vou estar falando sobre genética, obesidade, Tavico, Léo Cabral, Saldanha, Douglas Pop, Mário Pozzi, Eliane Gama, deixa eu ver que eu esqueci mais, esqueci alguém da nutrição. Deixa eu ver aqui, eu tô comendo uma bola, hein? Não posso fazer isso com os meus amigos. Mas são caras super feras que vão estar falando, e eu vou colocar amanhã isso no ar para vocês ficarem super atentos, porque vai ter gente boa pra chuchu. Então só vou aqui repetir quem é que vai estar conosco nesse evento. E como eu vou colocar uma informação daqui a pouquinho, vocês vão, quem tiver aqui quiser participar, vai ter uma condição especial lá que a galera do Educação Física On Demand tá colocando para vocês, ok? Então vamos lá, o Saldanha, o Bertoldo vai falar, o Cris Bertoldo, o Walter Krause vai falar, o Clarkson Plácido vai falar, eu falei com o Clarkson, vai falar de bariátrica, o Pose. Então vai ter só gente fera falando disso tudo aqui, que sem dúvida nenhuma vai ser uma super sacada. E vai ser em outubro, 16, 17 e 18 de outubro. Então eu queria deixar esse bate-papo aqui com vocês para vocês se organizarem, porque eu estou vendo, pelo que estou sentindo aqui, vai ser super bacana esse evento, tá bom? Então, gente, na semana que vem vão ter mais 2 lives. Uma live de câncer, que já está no esquema, e uma live com preparação física para atleta de rendimento.
e entendo que vai ser bastante interessante, tá bom? Eu queria agradecer vocês, hoje foi curto, beba água, vou colocar lá, ó, quem quiser o congresso, manda no direct o e-mail que eu já disparo pra galera, tá? E também vai lá no Telegram que eu vou colocar os trabalhos do Daniel agora lá no Telegram para vocês que ficaram aqui comigo até agora. Valeu? Gostei muito de ver vocês. Só essa do câncer vai ser legal. Eu vou colocar na segunda-feira, vou começar a falar. Vai ser o Henrique Stelzer. Vocês conhecem o Stelzer? É um cara que fez um modelo matemático super bacana nessa relação de exercício, câncer e ele está estudando muito isso. Nós vamos falar com ele sobre essa perspectiva da prevenção, tratamento e tal, e a gente também tem algumas coisas nessa direção, tá bom? E então fica meu abraço para vocês, são 11 horas, quinta-feira, TBT, valeu, obrigado pela atenção, e corre lá no Telegram que daqui a pouco tá junto. Marcião, valeu, Simone, valeu, Rafa, pô, todo mundo aqui, Alexandre, Brickman, Carlão, Fábio Neves, enfim, eu sou muito grato a vocês, obrigado pela atenção e a gente volta na próxima segunda, terça e talvez na quinta com mais uma live. Valeu? Saúde, fica atento que tem mais. Abraço!